Salve, salve, galera. Estamos no ar, estamos juntos. Sextou nesse fim de semana que vai decidir os classificados do Campeonato Carioca. O Fluminense já está classificado, mas pode levantar a Taça Guanabara, que não vale muita coisa, né? Mas é um troféu. Melhor ficar com o Fluminense do que com os outros, né? Por que não? Então, domingo enfrenta o Maricá, fechando a rodada no Maracanã. Vitória simples, dá o título ao Fluminense. Pode até ser com empate, mas aí depende do Volta Redonda não ganhar o jogo dele mais cedo. A questão é que no sábado vai ser divertido acompanhar o que vai acontecer com os rivais do Fluminense. E o Flamengo, minha gente, está ainda com risco de ir para o tal quadrangular da morte. Acho que o risco é pequeno. O Flamengo, pelo que está se desenhando, deve se classificar, mas depende de outros 3 resultados, né? Se um deles já favorecer o Flamengo, ele já se classifica em caso de vitória. Então, acho que está muito provável essa classificação do Flamengo. O Vasco também pode acabar indo para o tal quadrangular em caso de não vencer o Botafogo. E se o Flamengo perder o jogo dele para o Sampaio Corrêa no Maracanã, acho muito improvável essa combinação aí. Eu acho que os 4 grandes devem estar na fase final. Mas vai ser divertido. Pelo menos vai dar para comer uma pipoquinha ali, acompanhando o drama dos rivais. Mas, galera, olha, esse vídeo aqui é para falar só mais um pouquinho sobre John Arias. Eu não estou mais querendo falar sobre esse assunto, não, mas acho que será a última vez. Porque já surgiu aquele debate. John Arias, na galeria dos traíras tricolores, ele está em que posição? Muita gente está lembrando de Pedro, de Gerson, Gustavo Scarpa. Onde é que o Arias entra nesse ranking? Já vou dar um spoiler. Entra num lugar muito alto, tá? Entra bem lá em cima. Vem comigo que eu vou explicar. Tapete Grená para você, meu caro amigo que está comigo aqui sempre no canal Ilan FC. Muito obrigado aí pela audiência nos últimos dias. Muito obrigado por todos os comentários que recebi, alguns elogios que eu não mereço, mas sempre muito generosos. Valeu, galera. É muito importante para mim receber esse feedback de vocês também. Se você puder, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora e também deixa o like, que é importantíssimo. O like, gente, é fundamental, é crucial para o meu trabalho aqui. Então, larga o like, deixa o hype aí embaixo também, tem esse botãozinho. Tudo de graça, tudo no 0800, tá bom? E se você puder, dá uma passadinha agora no site da GoCase, entrando pelo primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ou pelo QR Code, que você também apoia o canal dessa forma. Entra pelo meu link, pelo QR Code, você vai ter os produtos oficiais, licenciados mais legais, qualidade top do Fluminense, ou de qualquer outro clube do Brasil. Um mês super promocional, fevereiro, o mês mais promocional, tirando a Black Friday, que é só lá para o final do ano. Então aproveita os preços. Tem garrafinha Urban, tipo essa aqui, ó, a partir de R$ 89,00. Cara, eu nunca vi tão barato lá no site. R$ 89,00, você pode personalizar, botar seu nome, botar número. Tem vários modelos. Esse aqui é só um deles. Assim como as capinhas, ó. Tô usando essa capinha aqui do Cartola, ó, personalizada com meu nome, mas tem diversos modelos, são lindas, qualidade altíssima. E também, por exemplo, a garrafa Fresh. Olha aqui, ó. Essa aqui segura quase 1 litro da sua bebida favorita, gelada ou quente, e mantém a temperatura por até 24 horas. Parece mentira, mas não é não. E olha só, pode personalizar. Olha aqui meu nome aqui, ó. De graça, tá? Personalização de graça. E fica lindo, cara. Não é decalque que sai na mão, não. É muito alta qualidade, você vai gostar. Então, não perde tempo. Vai aqui no primeiro link na descrição, vai no QR Code, preços super promocionais agora em fevereiro para o Carnaval e para a volta às aulas. Aproveite no site da GoCase. Olha aqui, gente, vamos falar. Eu não estou querendo mais falar do assunto, não. Eu acho que já passou, concordo com quem está dizendo. Deixa esse cara para lá, esquece, né? Caiu no esquecimento, concordo. Mas quero só fazer mais um vídeo aqui, porque é importante situar esse negócio aí. Porque desde que o Arias decidiu ir para o Palmeiras, desde que o Arias escolheu ir para o Palmeiras, é muito importante tratar dessa forma, já estão surgindo aquelas comparações. Ah, agora é igual o Pedro, é igual o Gerson, é igual o Gustavo Scarpa. É igual ou é pior? Vou explicar aqui o meu ponto de vista. E não são só esses, tá? A gente está citando só casos muito recentes. Tem gente que lembra de coisas mais antigas. Por exemplo, Dario Conca se meteu a jogar no Flamengo também, já quase no fim da carreira, praticamente não entrou em campo, só
acabou maculando, né, a passagem ou a idolatria que ele tinha no Fluminense, mas não virou um Judas, um traíra para sempre. O Conca não é tratado dessa forma, mas as pessoas botam esse asterisco, falam, foi jogar no Flamengo, enfim, né? Eu acho que não quebrou a idolatria do Conca. Se o Conca é encontrado no meio da rua por um tricolor, ele vai tirar foto. O Conca, ele ainda é admirado, ele não apagou o prestígio que ele tinha com o torcedor do Fluminense. Tenho certeza que não, pelo menos eu sinto dessa forma. E não conheço gente que hoje renegue completamente e que deteste o Conca por causa dele ter ido jogar no Flamengo em outro momento da carreira dele. Já não tinha mais nada a ver com o Fluminense. Em outras épocas, outros jogadores também passaram. Thiago Neves, que era adorado pela torcida, né, mas nunca foi um ídolo histórico do Fluminense, mas era adorado, quase virou realmente esse ídolo histórico na final da Libertadores de 2008, quando fez 3 gols, mas acabou não sendo campeão. O Thiago Neves, que até teve mais de uma passagem no Fluminense, teve várias, ganhou vários fla-flus, zombando do adversário, jogou no Flamengo. 2011, com o Ronaldinho Gaúcho, foi campeão carioca lá. E até já falou bem dessa passagem dele, que ele foi muito feliz lá e tal, que não se arrepende. Ok, mas a gente nunca viu o Thiago Neves, eu pelo menos não me lembro de ter visto o Thiago Neves desrespeitar o Fluminense. Então, mesmo essa passagem do Thiago Neves pelo Flamengo, acho que ela é colocada como algo, como um detalhe na carreira dele, mas ele não se tornou, por causa disso, um traíra aos olhos do torcedor do Fluminense. Nos anos 80, ou já para o fim dos anos 80, Edinho, grande zagueiro, talvez o maior zagueiro da história do Fluminense, jogou no Flamengo. Ele tinha voltado da Udinese, na Itália, estava treinando no Fluminense e o Fluminense não o quis. O Fluminense não quis fazer contrato com o Edinho, não quis recontratá-lo. O Edinho teve um convite do Flamengo, foi jogar no Flamengo. Né? Muita gente contesta, o Edinho é questionado, eu entrevistei ele recentemente, na época que fazia o Netflucast. É um cara que eu acho acima de qualquer crítica em relação ao que entregou o Fluminense, mas muita gente dá uma torcida de nariz por ele ter jogado no Flamengo. Eu acho uma situação completamente diferente, em que o Fluminense não queria ele. E tem outro também, vou lembrar do Branco. Branco, um dos maiores laterais esquerdos da história do Brasil e do Fluminense. Assim como Edinho, um dos maiores zagueiros da história do futebol, do mundo, quiçá. Né? Do Brasil nem se fala. Mas o Branco jogou no Flamengo. O Branco era o lateral esquerdo do Flamengo no gol de barriga, em 95, no Maracanã. E ninguém nunca teve dúvida, nunca ninguém ficou, digamos, machucado ou ofendido pelo fato do Branco ter jogado no Flamengo. Você pode citar e achar que aquilo ali incomoda um pouco. Mas tudo isso aí dentro de um contexto aceitável. A questão do Arias, né, na minha opinião, é bastante diferente disso. E aí a gente vem para os casos mais recentes. Pedro, que foi jogar no exterior e voltou direto para o Flamengo. Gerson, mesma coisa. Gustavo Scarpa, que saiu pela porta dos fundos do Fluminense, abandonou o clube porque o clube devia dinheiro a ele, e é isso aí, não dá para discutir, que o clube tinha dívida com o Scarpa, mas ele, a forma que conduziu a coisa foi uma condução de moleque. Né? Então, esses 3 são os casos mais recentes e que estão sendo usados como comparação para alguns torcedores do Fluminense. Eu acho que o caso do Arias, você vai dizer, é parecido, Ilan? Não, é pior. Eu acho o caso do Arias pior do que o caso do Pedro, pior do que a traição do Gerson, pior do que a molecagem e a ingratidão de Gustavo Scarpa. E aí, quando eu falo traição do Gerson, traição do Pedro, leia-se o seguinte, é porque os caras foram criados em Xerém. Mas eles são Flamengo de coração. Estamos falando de gratidão. Foram criados em Xerém, foram forjados pelo Fluminense, ganharam uma vida, uma carreira por causa do Fluminense, porque foram formados em Xerém. Não poderiam jamais ir para outro clube? Não se trata disso. Se trata disso, claro, cada um escolhe onde vai trabalhar. Cada um aproveita as oportunidades que tem na vida da forma que acha que tem que aproveitar, como o próprio Arias está fazendo agora. A questão é cada um assumir o seu BO, cada um assumir a decisão que toma, ou as decisões, e responder por elas. Pedro nunca disse, que eu me lembre, que era tricolor apaixonado, tricolor doente, que amava a instituição e que tinha uma dívida imensa de gratidão com o Fluminense. A torcida do Fluminense nunca teve o Pedro como grande ídolo,
como um dos maiores jogadores da história, como um herói, e carregou o Pedro no colo. Isso nunca aconteceu. Então era uma relação como de muitos outros jogadores que já passaram por Xerém. Um ótimo jogador, o Pedro, na época do Fluminense ainda não era tão bom assim, mas já era um jogador muito bom, e na minha opinião depois se tornou melhor. Mas nunca houve essa relação de amor, né, amor real, entre torcida e jogador. Gerson, mesma coisa. Gerson ainda foi campeão com o Fluminense, tá? Pouca gente lembra, foi campeão da Primeira Liga em 2016. Estava naquele time lá, em Juiz de Fora, que ganhou a decisão. Mas o Gerson nunca se declarou Fluminense, nunca chorou, nunca se debulhou em lágrimas numa despedida, falando que se voltasse um dia ao Brasil só jogaria no Fluminense. Que, né? Vocês estão me entendendo. E a torcida também não tinha essa idolatria pelo Gerson, nem pelo Pedro e nem pelo Scarpa. Nem pelo Scarpa. O Scarpa saiu como não deveria sair, ainda tem uma justificativa mínima na origem da coisa, porque o Fluminense, afinal de contas, devia dinheiro a ele, devia bastante. Ele se irritou, como qualquer trabalhador tem o direito de se irritar e de lutar pelos seus direitos, mas não da forma que fez. Claro que errou. Claro que saiu de uma forma completamente inadequada, com muita ingratidão. Claro que o Scarpa saiu muito mal. Eu não aceitaria de volta no Fluminense, mas tem gente que aceitaria. Fiz essa consulta aqui outro dia, fiz um vídeo, e tem gente que acha que não, ficou para trás. Deixa para lá, não vamos guardar rancor. Desculpa, eu não guardo rancor em nada na vida, mas nisso aí eu tenho que admitir que guardo um pouquinho sim. Tá? Eu não acho que seja aceitável ingratidão, e aí não estou falando só de jogador de futebol. Isso é um dos piores defeitos do ser humano, que um ser humano pode ter. Ingratidão, quebrar palavra, né, associado a isso, é um negócio que, para mim, não desce. De novo, o Arias tem o direito de escolher jogar no Palmeiras, mas precisamos deixar isso claro. Ele escolheu jogar no Palmeiras. Mas não foi o Wolverhampton que não aceitou a proposta do Fluminense e preferiu a do Palmeiras? Foi. Mas o jogador pode dizer ao Wolverhampton, ok, mas eu não quero jogar no Palmeiras, eu não acertei com o Palmeiras. Como fez em relação ao Flamengo, que tinha feito proposta dias antes. Como o Arias fez no Fluminense quando não aceitou a proposta de um time russo. Isso existe. Para que o negócio aconteça, tem que alguém pagar, o outro aceitar, o clube, e o jogador dizer, tá ok, vamos lá, pode fazer um negócio porque eu tô indo para lá. Não é uma barra de chocolate, não é um radinho de pilha, não é um tijolo, não é um produto ali, apenas uma mercadoria que não tem vontades. O jogador tem vontades e escolhas. A escolha do Arias foi, ok, pode fazer um negócio. Ah, o Arias até queria ir para o Fluminense, se o Fluminense pagasse, o Fluminense tentou e ele preferia ir para o Fluminense. Isso pouco importa. Pouco importa. Porque se ele prometeu voltar apenas para o Fluminense e agora o Fluminense não conseguiu cobrir, então ele aceitou ir para o Palmeiras, ele está aceitando ir para o Palmeiras, ele não está cumprindo a palavra dele de que só voltaria para o Fluminense. Ele deu essa palavra, fez essa promessa com todas as letras. Não foi 6 anos atrás, foi 6 meses atrás. Mas olha, eu vou dizer um negócio importante. Nesse caso, ao contrário do que muita gente está dizendo, na minha opinião, a palavra que ele prometeu voltar ao Fluminense, isso não é o mais importante da questão. Isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, o Arias passou 2 anos forçando uma saída do Fluminense. Porque ele não gostava de jogar no Fluminense? Claro que não. Tenho certeza que ele gostava, que ele até amava o clube, que ele adorava a torcida, onde ele foi feliz, onde ele saiu do anonimato, do absolutamente nada, do zero, para ser um jogador famoso, rico, da seleção colombiana. Milionário. O Arias saiu do Fluminense dizendo que dinheiro não era o mais importante na vida dele. Tenho certeza, até porque ele já está milionário. Ganhou comissão, ganhou participação, ganhou tudo na transferência para a Europa, vai ganhar de novo para vir para o Palmeiras e aparentemente ia cair pela metade do salário dele no rebaixamento do Wolverhampton agora, mas disse que o dinheiro não importa. A gente tem que acreditar. Como tivemos que acreditar quando ele disse que só jogaria no Brasil. Mas o mais importante não é ele ter afirmado isso. O mais importante, a meu ver, o mais grave, é exatamente o fato do Arias ter passado 2 anos forçando a saída dele com o discurso, com o teatro, com a encenação de dizer que era um sonho pessoal, era um sonho familiar dele, da família dele, morar na Europa. E eu entendi isso na época, eu defendi o Arias aqui. Apesar do absurdo da venda de realizar sonhos cometida pelo então presidente Mário Bittencourt, que não tem que realizar sonho de jogador, tem que realizar sonho de torcedor, é para isso que ele está lá,
para realizar o sonho do torcedor. Se der para ser o mesmo sonho do jogador, ótimo. Se não der, entre os dois, é o do torcedor que ele tem que realizar. É o clube acima do jogador. É a instituição sempre acima do jogador. Não dá para ter amizade. É preto no branco, como está sendo agora, que o Wolverhampton falou, não, amigo, se não botar a grana igual do Palmeiras, tchau. Sai daqui, Fluminense. Não tem amizade, não tem relacionamento nenhum. É dinheiro. E é assim que funciona para jogador, é assim que funciona para clube. Mas voltando ao Aras, ele insistiu, ele esperneou, ele passou 2 anos pressionando, porque era um projeto pessoal, um sonho da família dele, não tinha nem tanto a ver qual seria o clube. Tanto é que foi para um clube horroroso, né? Rebaixado, mas pouco importava. Ele queria morar na Europa, é aquele caso do cara que sai da Colômbia, família humilde, e que vai se estabelecer na Europa por muitos anos, talvez ficar para sempre lá. 6 meses depois, o sonho acabou. Então, independe dele ter prometido voltar ao Fluminense. Por que ele forçou tanto essa saída do Fluminense? Com esse discurso, com aquelas lágrimas de crocodilo na despedida, com a encenação encampada e comprada pelo Mário de que era porque ele tinha esse sonho. E agora volta 6 meses depois. Gente, não dá. Mesmo que não tenha dado certo, e não foi uma questão pessoal, a família dele estava adaptada, ele já falou algumas vezes, tinha falado que estava feliz lá. Não pode estar triste na Inglaterra, né? Mas não tem como. Ah, o time vai ser rebaixado. Ah, ele não é titular absoluto. Ah, o salário vai cair pela metade. Desculpa. Tem hora que um bloqueio moral tem que tomar conta de você. Você fala, ok, mas eu não posso fazer isso que está se apresentando. Eu não posso voltar para o Palmeiras diante de tudo que se passou antes. Diante da forçada que eu dei para vir para cá. E não posso apunhalar pelas costas o clube que me criou para o futebol. O clube que é tudo para mim. Ah, mas não é um adversário direto do Flamengo, não é o Flamengo, não tem problema. Foi muito clara a decisão do Aras. Para o Brasil, eu só volto para o Fluminense. E diante da forçada de barra que ele tinha feito, não tinha outra opção. Mas tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que sentir isso e chegar numa hora que você fala assim, bom, mas se eu não for, eu vou ficar aqui ganhando menos e talvez perdendo um pouquinho de prestígio na Copa do Mundo na Colômbia. Sinto muito. Tem hora que a sua escolha é você falar o seguinte, bom, mas eu não tenho escolha. É mais forte do que eu, os meus valores são mais importantes do que essas pequenas perdas materiais. Ah, é fácil falar sobre os outros? Não. Eu posso falar sobre mim. Eu posso falar do que eu sentiria se estivesse no lugar do Aras. Ele sentiu diferente. Ele, no fim das contas, falou, quer saber? Foda-se. O Fluminense não cobriu? Não teve como cobrir? Eu vou pro Palmeiras. Eu vou ganhar meu dinheiro, vou ganhar minha comissão, ele acha que vai ser titular, vou ganhar mais prestígio, vou estar mais perto da seleção da Colômbia, e aí é com ele. A escolha foi feita. Mas para completar o meu raciocínio sobre em que lugar está o Aras nesse ranking dos traíras na história do Fluminense, está num lugar muito alto. Talvez no lugar mais alto dos traíras na história do clube. Na minha cabeça, nesse momento, é o traíra número 1. E por quê? Porque nunca um jogador desses aí que a gente citou foi para um outro clube ou renegou o Fluminense, se recusou a dar preferência ao Fluminense, porque ele se recusou a dar preferência. Se ele fica no Wolverhampton agora, era só ele falar, Wolverhampton, não quero ir para o Palmeiras. Ele ficaria e o Fluminense talvez fosse buscar ele no meio do ano. Era só acertar isso já agora. Né? O Fluminense talvez se planejasse para o meio do ano, para trazer o jogador, que talvez estivesse valendo ainda menos, sem leilão. Mas por que é pior? Porque o Arias, ao contrário de todos esses que eu citei, era um ídolo absoluto nesse momento na história do Fluminense. O Edinho, quando queria voltar ao Fluminense, estava treinando no Fluminense, ele não estava badalado como estava o Arias agora. O Arias tinha acabado de ser campeão da Libertadores. O Arias era um dos principais jogadores da história do clube, dito por mim, dito por muita gente. Então, o amor e o ódio, como muita gente sabe, estão em lados diametralmente opostos. Se Arias era tão amado pelo torcedor do Fluminense, muito natural que ele passe a ser odiado. Se o jogador não importa tanto assim, ele é apenas gostado, admirado, como era talvez o caso do Gerson, do Pedro, do Scarpa, o pessoal não gosta quando acontece o que aconteceu, fica desconfortável,
mas, na minha opinião, não é no mesmo nível. É você ter um desencanto infinito, absoluto e agudo a questão do Arias. É a decepção completa. É o cara que jurou amor eterno, profundo e inesgotável e, de repente, mostra que não era bem assim. Vai para um rival como se estivesse saindo para comprar cigarro. Então, para mim, o caso do Arias é bem mais grave nesse aspecto da infidelidade, digamos assim, da ingratidão, da mentira e da traição. É assim que o torcedor está se sentindo. Ou pelo menos muitos que têm se manifestado, têm mandado mensagem para mim, pode ter um ou outro que acha que não, deixa ele ser feliz. Eu também acho, deixa ele ser feliz. Né? Que tenha uma boa sorte, que seja feliz no Palmeiras. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a gente entender. Entender, eu não entendi legal, não. Então, vamos só para deixar bem claro. Arias escolheu o seu caminho. Arias tinha outra escolha. Arias poderia ter feito melhor. Arias não teve palavra, não teve caráter quando a coisa apertou. E quando a coisa aperta é a hora de você mostrar firmeza, mostrar caráter, mostrar que palavra vale muito mais do que qualquer outra coisa. Ele disse isso no discurso na hora de ir embora, mas aparentemente na prática a coisa foi diferente. Arias escolheu deixar bem claro que tudo que aconteceu na despedida não passou de teatrinho, encenação de palavras ao vento. Ele sai da primeira prateleira, primeiríssima prateleira, dos ídolos históricos na galeria do Fluminense, direto para a lata de lixo dessa mesma história tricolor. Uma pena, uma pena. Mas a escolha foi dele. Tá? Quero a opinião de vocês. Aonde ele está nesse ranking aí dos traíras? Se inscreve no canal, comenta, deixa o hype e a gente se vê. Ótima sexta-feira.